Legislativo distribui cartilha Um Passeio pela Democracia para alunos da rede municipal. Vereador solicita disponibilidade de pagamento em 24 vezes para a compra de poste padronizado. Pesquisadores debatem prevenção de desastres na bacia hidrográfica do Rio Itajaí. 14 de julho de 2016, o Jornal da Câmara já está começando. Boa noite. O requerimento 251, de autoria do vereador Antônio Aldo da Silva, do PP, foi aprovado com 15 votos favoráveis. O proponente solicita ao chefe da Agência Regional da Celesc de Itajaí que seja disponibilizada a possibilidade de pagamento em até 24 vezes para a aquisição de poste padronizado. Atualmente, o parcelamento máximo é de 6 vezes. A Câmara de Vereadores de Itajaí distribui a cartilha Um Passeio pela Democracia para os alunos de escolas municipais. A intenção do material educativo em formato de história em quadrinhos é explicar de forma lúdica o papel do parlamento na construção de uma cidade mais democrática. O carro da Câmara de Vereadores transporta em caixas uma forma de aproximação entre as comunidades estudantis e o Legislativo. A entrega das cartilhas Um Passeio pela Democracia aos alunos da rede pública municipal é mais um passo para que as crianças compreendam um pouco o papel do parlamento e dos vereadores. A intenção é de que, por meio de história em quadrinhos, os alunos se interessem em saber mais sobre a importância da política na sociedade. Muitas dessas crianças não tinham quase nenhuma ideia do que faz a Câmara Municipal. Mais ou menos. Os vereadores, até onde eu saiba, eles ajudam a assinar leis, mas, sinceramente, o folheto ajuda bastante. E você vai ler o gibi para tentar saber um pouquinho mais? É necessário? Eu acho que é uma coisa que os outros devem saber, ter ideia do que é. Mais ou menos assim, quando eu vejo na televisão. E você acha que o gibi vai ajudar para você conhecer um pouquinho? Vai, muito. Para mim aprender um pouco mais sobre a Câmara de Vereadores, assim, essas coisas. É um material rico, né? Como a gente pôde observar, e todo material que visa contribuir de maneira lúdica para o aprendizado, ele tem muita importância e faz com que esse trabalho em sala de aula se torne muito mais eficaz. Então, através do gibi e da participação das crianças, do contato delas com o gibi, vai ser muito mais significativa a aprendizagem deles. Eu comecei a ler o gibi e gostei muito do que li. A história eu gostei muito, porque eu gosto muito de ler, e eu nunca tinha lido uma história que fosse daqui da nossa cidade, e eu gostei muito da história. A meta é que todas as escolas municipais de Itajaí recebam os gibis, mas para dar mais efetividade ao objetivo das cartilhas, a seleção das faixas etárias de destino foi realizada com o apoio da Secretaria de Educação. Está sendo feita em parceria com a Secretaria de Educação, onde eles fizeram um levantamento de quais escolas seriam contempladas no primeiro momento, e ficou a critério deles definir quais seriam os anos a receberem essas cartilhas. Então, ficou definido a princípio que serão os alunos do 4º ao 7º ano. Cada aluno dessas escolas vão receber um exemplar, e a escola também vai ter 2 exemplares a mais. Para ficar na biblioteca, consulta? Para a biblioteca e consulta dos outros alunos. Os sorrisos são prova de que os gibis podem realmente aproximar o Legislativo e a comunidade. De uma valia imensa, porque nós estamos num bairro até distante da Câmara dos Vereadores, né? Geograficamente, politicamente, intelectualmente, né? Muitos dos nossos alunos aqui até desconhecem o papel de um vereador e do poder legislativo. Então, eu acredito que isso vai estreitar e vai servir de base educacional para eles. Sim, porque daí a criança vai ter uma consciência do que vai acontecer quando ela for adulta. E ter a responsabilidade de votar direito e essas coisas. Os servidores públicos do município participam de uma capacitação profissional até outubro, promovida pela FIAP. Na abertura do curso, no auditório da Prefeitura, a aula magna foi sobre sustentabilidade.
A aula magna com o professor da Univale, Alexandre Lerípio, foi sobre sustentabilidade e debateu qualidade de vida e planejamento do município. O palestrante abordou o tema nas dimensões das organizações públicas, instituições e territórios sustentáveis. Ele destacou a importância do setor para a sustentabilidade. É o setor público quem administra um território. E nesse território é onde estão as empresas, é onde estão as pessoas, a sociedade, enfim. Então esse órgão, um grande órgão regulador que é o setor público nas suas diferentes esferas de administração, seja federal, estadual e mesmo municipal, elas são a chave para a sustentabilidade dos demais setores. E nós trabalhamos e acreditamos em 3 dimensões mínimas para essa sustentabilidade, uma delas a organizacional. Existe a administração pública na perspectiva de uma organização pública, né, como se fosse realmente administrada de forma profissional. Existem elementos relativos a instituições, ou seja, a sinergia entre, por exemplo, as regulamentações e os próprios atos, as práticas de diferentes órgãos, de diferentes governos, e ainda a questão territorial, que é onde nós acreditamos que tudo acontece. A aula magna abriu a capacitação profissional dos servidores públicos do Executivo, promovida pela Fundação de Educação Profissional e a Administração Pública de Itajaí, a FEAP, em parceria com a Univale. As aulas seguem até outubro. Então, organizamos uma capacitação de 96 horas, né, do qual faz parte deste curso vários assuntos como redação oficial, oratória, contabilidade pública, contratos e licitações, qualidade de vida no trabalho. E o tema de hoje da palestra, sustentabilidade na gestão pública, é um tema bastante pertinente porque envolve a função de cada servidor, várias funções. Hoje nós estamos vivenciando um momento em que, assim como a empresa particular, né, também a empresa pública tem que se ajustar ao mercado. E a questão da sustentabilidade hoje é muito importante você saber de que forma que você vai atender o público, a melhor maneira e o que se dá para fazer na gestão pública. Por isso, resolvemos então escolher esse tema sustentabilidade na gestão pública para iniciar essa nossa capacitação como a aula magna de hoje. E você vai ver em instantes, pesquisadores debatem prevenção de desastres na bacia hidrográfica do Rio Itajaí. É depois do intervalo aqui no Jornal da Câmara. Até já. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nessa atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. As ações contra o Aedes aegypti continuam no município e nesta semana estão concentradas no Centro para Atividades de Prevenção e Tratamento. 29 agentes de combate a endemias da Secretaria de Saúde atuam no local. Esta é a 4ª vez que os profissionais verificam a região central da cidade apenas este ano. Os dados mais recentes do Programa de Combate à Dengue revelam que Itajaí está com 396 focos positivos do Aedes aegypti. Deste total, 61 estão localizados no bairro São Vicente, 54 no bairro Fazenda e 47 no centro. O professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Nilo Nascimento, foi um dos palestrantes do 8º Fórum Permanente de Prevenção aos Riscos de Desastres na Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí. Ele destacou que é preciso modificar as cidades, principalmente com arborização, para melhor drenagem das águas, reduzindo as enxurradas e alagamentos. Impactam de 2 maneiras principais. Uma que são as inundações, né, que podem causar, às vezes, pequenas perturbações só no trânsito, no cruzar uma rua, mas que podem ser muito graves e
causar impactos econômicos para as famílias e para a atividade comercial e industrial que podem se repercutir por muito tempo. E há um outro problema, que é o problema da poluição difusa, né? As cidades acumulam muitos poluentes às vezes de toxicidade, de impacto muito grande, e que vem a comprometer os corpos receptores, os rios, a costa, não é? Como é o caso em Santa Catarina. Então são dois tipos de impacto muito sérios. A gente vê mais o problema da inundação quando ele acontece, porque é um choque muito grande, né, durante a inundação e depois. E o problema da poluição é mais crônico, né? Qualquer chuva com um certo volume já acaba produzindo esse problema, que no Brasil às vezes não é visível porque ainda há muita contaminação por esgotos. Mas quando a gente começa a melhorar o tratamento do esgoto que é lançado, a qualidade melhora, o efeito da poluição difusa aparece mais, né? Bom, há muitas técnicas hoje que procuram reduzir, sobretudo, os escoamentos, tentar recuperar o comportamento da bacia como se ela não tivesse sido tão impermeabilizada, né? É mais fácil fazer isso com planejamento, antes que a cidade vá crescendo, de forma que ela cresça já incorporando essas técnicas. É mais difícil readaptar uma cidade, criar mais áreas verdes, mais áreas de infiltração, mas não é impossível, né? E são projetos de longo prazo, não é? Quer dizer, claro que se há um problema de inundação muito frequente, é preciso uma ação, talvez. É preciso uma continuada, mas às vezes é preciso uma pontual também, né? Fazer alguma intervenção na infraestrutura para que aquele risco diminua. Mas isso não é suficiente, é preciso pensar no longo prazo e ir transformando a cidade de forma que a qualidade de vida melhore. Veja que o aumento das áreas verdes pode atingir vários objetivos, não só a questão da água, né? Você reduz os efeitos de temperatura, da impermeabilização, de aumento de temperatura com impermeabilização, você cria áreas de lazer, a estética da cidade, a paisagem fica mais bonita, né? Então eu acho que é um esforço importante que tem que ser feito. O 8º Fórum Permanente de Prevenção aos Riscos de Desastres na Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí também trouxe à cidade pesquisadores na área da hidrologia, como o professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Walter Colichon. Ele falou sobre a importância da implementação de estruturas como barragens e sistemas de avisos de cheias. Existem várias possibilidades e soluções e algumas visam diminuir os eventos em si, a magnitude dos eventos. E aqui na própria região de Itajaí, algumas coisas desse tipo foram feitas. Retificação de rios, interferências estruturais como barragens para contenção de cheias, reservatórios. Outras opções desse tipo seriam diques também. Mas existe também todo um conjunto de soluções que está relacionado à redução dos impactos caso os eventos aconteçam. Então é mais uma estratégia que seria, a gente poderia definir como convivência com as cheias. Então a possibilidade seria, por exemplo, de zoneamento de áreas inundáveis, que em novos empreendimentos é uma coisa que poderia ser pensada. Mas como resolver isso numa cidade que já cresceu, que já tomou conta do rio, já está muito próxima? Aí, como eu falei, uma das vias seria a solução estrutural, como tem sido feito aqui, e a outra via seria tornar a cidade mais resiliente. Caso aconteça cheia, quer dizer, na mesma casa que é inundada, o impacto seja menor, talvez por instalação de defesas temporárias, por construção em 2 pisos, por redução do impacto caso o evento aconteça, né? Então tem algumas possibilidades que visam a convivência melhor com a enchente, né? Mas isso, um trabalho de longo prazo, de dragagem frequente, por exemplo, pode dar resultado?
as duas coisas andam juntas, e o que eu vou falar basicamente também se trata de uma estratégia de convivência com as cheias, que é a parte de previsão de cheias e alerta. A gente toma decisões melhores caso a gente saiba o que vai acontecer nas próximas horas, nos próximos dias. E então eu vou falar justamente sobre isso, que é uma estratégia desse tipo. Dragagem, claro, em certos trechos é necessária, mas não necessariamente é a solução mais importante e mais necessária. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Você também pode assistir esta edição pelo YouTube, no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí. Uma excelente noite e até amanhã.